É isso, muito bom dia. Morning Show no ar aqui pra você pela Rede Jovem Pan. Vamos juntos nesta quarta-feira, 10 de outubro de 2018, com muitos assuntos aqui. Um dia quente, aliás, como tem sido todos os dias neste período eleitoral, não é verdade? O Vinícius, é metafórico, Vini. Entendi, agora entendi. Dia quente metafórico. Sim. Não estamos falando sobre o tempo. Estamos falando sobre a percepção das pessoas a respeito deste momento. Agora sim. Ficou melhor assim? Ficou. Então tá bom. Então vamos começar. Vou passar o cardápio do dia, alguns assuntos aqui nesse Morning Show de hoje. Pena pra todo lado. Em reunião tensa, o tucano Geraldo Alckmin interrompe fala de João Dória e insinua que o candidato ao governo paulista é um traidor. No mesmo encontro, o PSDB decidiu não apoiar nem Haddad nem Bolsonaro no segundo turno da corrida ao Planalto. O som e a fúria. Durante show em São Paulo, Roger Waters, para os íntimos Rogério Águas, ex-líder do Pink Floyd, coloca Jair Bolsonaro em lista de neofascistas e cita a campanha Ele Não. Será que ele foi vaiado ou aplaudido? Você vai saber já já. Noite de gala. Taylor Swift desbanca Whitney Houston e se torna a artista mais premiada da história do American Music Awards. Esses são alguns dos destaques deste Morning Show que está só começando e eu já queria dar as boas-vindas para o nosso convidado. Por favor, acomode-se ali ao lado de Joel Pinheiro para que você possa ser melhor enquadrado pelas câmeras do nosso estúdio. Suspense. Como o Edgar batiza de cubo multicolorido. Guilherme Fiuza, bom dia, Salve, seja bem-vindo. Salve, muito obrigado, grande prazer. Seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado. Guilherme Fiuza, escritor, jornalista, autor dos livros Meu Nome Não é Johnny e Bussunda, A Vida do Caceta, Manual do Covarde, enfim, sobram livros para este escritor que vai nos acompanhar nesta jornada aqui até às 11h30 da manhã. Seja bem-vindo. Imensa honra, grande prazer estar aqui com vocês. Sou fã. Bom, vamos começar pelo começo, tá, Paulinha? Para organizar a bagaça, pode ser? Vamos, querido, sempre pelo começo. Então tá. Quero já te perguntar o seguinte. Nós temos uma hashtag? Temos, Aros, que você sabe, né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre nomes que poderiam integrar um eventual ministério ou do Fernando Haddad ou do Jair Bolsonaro. Mas no que a gente está interessado, não é, Aros? No Twitter. No né? Twitter, o que as sempre. pessoas estão pensando nesse Twitter? Quais são as ideias? Quem são as pessoas maravilhosas que o Twitter pode eleger? Como fica a dica aí para o nosso futuro presidente? A gente vai ranquear um ministério. Eu, por exemplo, já gostaria de indicar para o Ministério da Fazenda o Marcos Mion, que está maravilhoso. Nunca houve um administrador melhor para um reality show. Justo. Temos também, por exemplo, Anderson Silva, que ocuparia a cadeira do Ministério da Defesa. Eu não sei, poderia ser uma boa indicação. Rubens Barrichello Mas para agora o Transportes, por exemplo. O Aranha já não tá mais não. com tudo aquilo, né, Paulinha? Poderia ser o não vice poderia. Ele secretário. não poderia ser. Quem que é a estrela do O MMA adjunto. agora? Tenho a menor ideia de quem é a estrela do MMA. Eu gostaria A gente de pode me consultar o André candidatar Ranieri aqui. depois a esse respeito. Ó, eu colocaria a Paulinha no Ministério da Cultura. Não, meu ministério é o Ministério cultura da pop. Magia. Da cultura pop. Ministério perfeito. da Magia, vocês podem me colocar, se quiserem, podem colocar aqui os integrantes do Morning Show ocupando algum ministério, ou enfim, um arroba que vocês conheçam, não sei, vamos participar. A hashtag é meu ministério. E aí, queridos, vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, né? Use seus memes, seus gifs, suas armas aí na internet para levantar a nossa tag. E não se esqueça que o seu comentário também faz parte da transmissão aqui do Morning Show. Hashtag meu ministério. E tem outra forma de você interagir com a gente pelo 11 9 31 17 1009. E por este canal, mandando pra gente pelo WhatsApp, você também pode fazer sugestões. Quem você indicaria para o ministério e para qual ministério? Tem que fazer a indicação e, de preferência, defender, né?
Não faz sentido simplesmente dizer Vinícius Moura, mas tem que dizer pra que você... Por que você gostaria que ele estivesse lá ou acha que merece estar naquele Em vídeo, hein, ministério. Aros? Em vídeo? Exatamente. Então você quer ver a galera, é isso? Tem que ver a galera. Horizontal, hein? Que nem o tio Como é Bonner que tem que ensinou. gravar o vídeo, Paulinho? Explica É no pra horizontal, turma. gente. Você faz assim, pra você ficar bem belo aqui na tela Deita do o Morning celular, Show. é isso? Tio Bonner ensinou, a gente só tá reforçando. Só reforça. A cartilha do tio Bonner para gravação de vídeos pelo celular. No mais, pra você acompanhar o Morning Show, bom, eu vou repetir, mas você tá cansado de saber que é só acessar jovempanfm.com.br. Tem também o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/morningshowjp. E aí, queridos ouvintes, internautas, pessoas deste mundo, se vocês não se inscreveram neste canal, façam isso já. Cliquem lá em inscrever-se e, de preferência, também no sininho. Tem gente que diz que o sininho enche o saco porque fica jogando notificação o tempo todo, mas no caso do canal do Morning Show, são só notificações importantes, coisas que você não poderá perder, não é mesmo, Paulinha? Isso, inclusive as nossas lives, né? Você que tem probleminha com horário, a melhor coisa é já ativar o sininho, porque quando começa o programa, você já recebe ali um aviso. Perfeito. Então é isso. Vamos começar o Morning Show de hoje. Vamos girar já para o nosso primeiro assunto. Ontem à noite o dono desta voz incrível conhecido como Rogério Águas. Conhece Rogério Águas, Paulinha? Águas. Você não conhece Essas Rogério traduções Águas? são maravilhosas, a gente devia usar sempre. Eu vou adotar sempre Rogério Águas em vez de Roger Waters. Ele se apresentou no Allianz Parque, vimos pelo Instagram de muita gente que ele estava se apresentando por lá, mas, de novo, não foi o setlist do show que chamou a atenção e que virou manchete, Paulinha. Ele simplesmente resolveu entrar na discussão política aqui no Brasil. Como é que foi isso? Não é incomum o Roger Waters fazer ali as suas críticas. Inclusive, essa turnê é recheada de críticas políticas. O Donald Trump é o alvo preferido, né? Tem até ali uma das faixas, chama Pigs, que no telão você vê ali até aqui, eles fizeram a tradução, né? Donald Trump é um porco. Então, assim, é sempre meio assim o show do Roger Waters. Ele sempre procura um jeito de se pronunciar a respeito do que ele imagina que está acontecendo na política, inclusive do lugar onde ele está. Então, na noite de ontem, as manifestações do público começaram quando, no final de Another Brick in the Wall, no telão foi exibida a palavra resist. Então, a princípio, rolou um ele não. Aí depois a gente viu o nome do Brasil ali numa lista de neofascistas em todo o mundo. Então tinha, por exemplo, Estados Unidos, Trump, e aí Brasil, Bolsonaro. Aí essa hora, a mistura do ele não com aplauso, e aí começou a rolar o quê? Vaiaros. A vaia se sobrepôs. Dá pra gente ouvir, ó lá. Bastante olha lá, ó. vaia também, hein? A vaia se sobrepôs a esse princípio de aplauso. E isso foi acontecendo em outros momentos do show, quando ele optou por colocar, por exemplo, no telão ele não. Então tinha essa galera a favor e muita gente contra, muita vaia. A vaia se sobrepôs às pessoas que estavam concordando ali com o que ele estava colocando. Ele até em algum momento tentou se explicar ali, né? Ele disse que é contra o ressurgimento do fascismo, que acredita nos direitos humanos, que prefere estar num lugar em que o líder não acredita que a ditadura é uma coisa boa. Aí ele disse ainda, lembro das ditaduras da América do Sul e foi feio. Mesmo assim, ficou meio um climão, uma divisão ali entre o público, e pelo que vocês mesmos puderam avaliar aí, tem vários vídeos na internet, vocês podem conferir, o que ficou mesmo foi a vaia pro Roger Waters. Bom, eu vou Até começar. briga, né? Na plateia VIP ali rolou até umas brigas entre os... Olha, no Entre as pessoas. Twitter, um ouvinte do programa mandou pra mim que aconteceu isso, ele foi ao show, e que ele foi agredido por uma pessoa, ele vota no Bolsonaro, essa pessoa vota no PT, e aí quando ele foi se manifestar ali, ele acabou agredido. Foi um ouvinte nosso, o Alexandre, que me relatou isso no Twitter, por exemplo. Agora, queria ouvir o Fiuza, e já vou pedir perdão pela ironia, tá? Mas você que jamais desconstrói, não é, a manifestação política de artistas e etc., como é que você vê essa história com o Roger Waters?
Rapaz, o Roger Waters está vivendo disso, né? Assim, tem bastante tempo que ele escolheu, né, esse mercado, né? Ele tem uma causa por motivos mercadológicos, né? Então, é um truque, na verdade, muito fácil e até agora ele não foi desmascarado, aparentemente, porque ele continua fazendo isso, que é você tentar escolher onde está o selo da esquerda e você ir com tudo ali num proselitismo, né? Numa demagogia, né? Então, por exemplo, a última vez que eu tinha visto o companheiro Águas falando sobre política brasileira... Pegou Águas, hein? O companheiro Águas. Foi quando ele estava indignado com o impeachment da Dilma. Isso. Né? Ele estava defendendo a companheira Rousseff, que dentro do dicionário miserável dele, culturalmente falando, seria a esquerda, ou seja, seria o bem, né? No entanto, ela estava sendo afastada por delinquência, né? Teve também o post do Temer, né? Que ele pôs uma foto do Temer com a frase "Essa é a vida que realmente queremos". Daí ele perdeu minha simpatia, daí falou mal do Temer comigo, não... Fica Temer, aí não rola, né? O vampiro mais querido do Brasil. Exatamente, Paulinha. Eu até me refiro a esse momento em que ele entrou ali no Fora Temer, meio em defesa da companheira Rousseff, né? É pena, porque trata-se de um artista esplendoroso, né? Assim, eu acho que tem uma obra muito importante, inclusive no aspecto político, né? As origens da obra do Waters, que era a cabeça do Pink Floyd, é muito importante realmente falando sobre opressão de estudantes, né? Na sociedade inglesa arcaica, pós-guerra, então, é um personagem importante culturalmente, que por algum cálculo, eu acho que tem um mercado impressionante no mundo todo, dessa suposta esquerda, né? Então, o que acontece? Eu nunca vi o companheiro Águas, por exemplo, criticando o companheiro Maduro, né? O companheiro sanguinário Nicolás Maduro, né? Ele não critica, ele se diz defensor dos direitos humanos, mas o que se passa na Venezuela de aviltamento dos direitos humanos não o sensibiliza. Então, infelizmente, é um mercado, não é nada além disso. É um discurso de esquerda bem ingênuo, digamos assim, né? Bem maniqueísta que ele adotou aí, como você bem pontua. Agora, não é de hoje também, né? Não sei qual que é a grande surpresa do público. Pô, você acompanha o Pink Floyd, você sabe o que ele pensa, você sabe que ele não dá show em Israel, acho, né? Tem até aquela coisa. Ele foi contra o impeachment. É óbvio que ele vai fazer a manifestação dele pró-Bolsonaro. Quem foi lá não tinha ideia disso. É que nem estou no show da Lady Gaga, o quê? Tem um slogan aqui, pró-movimento gay, que absurdo, estou indignado. Pô, mas você conhece. Você espera aquilo ali, né? Você já espera aquilo. Agora, por outro lado, se até no show do Roger Waters deu maioria Bolsonaro, é porque tá difícil pro Haddad, viu? Bom, também o show foi em São Paulo, a gente não pode... O TSE nos mostrou pelas estatísticas da última eleição que seria normal isso. São Paulo foi maioria Bolsonaro, não tem jeito. E sobre ele, Bolsonaro concedeu uma entrevista ao programa Pânico aqui da Jovem Pan ontem. Ele e o seu fiel escudeiro na área econômica, Paulo Guedes, participaram do Pânico e, enfim, trataram de diversos assuntos e a Marcela Lorenzetto fez pra gente um resumo dos principais pontos dessa entrevista. Brunão, solta aí, por favor, pra gente assistir. Jair Bolsonaro declarou novamente que vai respeitar o resultado das eleições, mas criticou as urnas eletrônicas. Em entrevista exclusiva ao programa Pânico da Jovem Pan, o candidato do PSL disse que recebeu diversos vídeos que podem indicar fraudes. Bolsonaro ainda se dirigiu aos eleitores do Nordeste, região onde o opositor petista recebeu a maioria dos votos. Ele falou sobre informações falsas e declarou que o adversário, Fernando Haddad, criou o kit gay. Meus irmãos do Nordeste, em especial o senhor e a senhora, pobre, não serão desamparados, até porque seria falta de humanidade deixar de atender vocês. O Haddad era ministro da Educação, ele que criou o kit gay. Atenção, povo do Nordeste,
O Haddad criou o kit gay. Você quer que o teu filho aprenda essas práticas a partir de 6 andadas nas escolas? Eu me refiro ao nordestino, porque eu andei muito no Nordeste. Quando eu falava de ideologia de gênero, é comum, não é o Nordeste, em qualquer lugar, o cara não sabe o que é. Quando explica, ele fica revoltado. O projeto Escola Sem Homofobia, que ficou conhecido como Kit Gay, foi idealizado pelo então ministro da Educação, mas acabou barrado em 2011, antes de ser distribuído nas escolas. Na época, Haddad declarou que a ideia era combater o preconceito. Durante a entrevista desta terça-feira, Bolsonaro disse que não tem nada contra gays e afirmou querer que eles sejam felizes. Para Bolsonaro, o povo quer um conservador no poder. Ele nega que os votos que recebeu são apenas anti-PT. Em questão de segurança pública, Jair Bolsonaro reforçou que vai combater a criminalidade e disse não perdoar Adélio Bispo, o autor do atentado contra ele. Eu não perdoo ele, não. Depender de mim, ele mofa na cadeia. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim, é só não fazer besteira. Bolsonaro ainda criticou quem aderiu à campanha Ele Não, dizendo que são ativistas de minorias alimentados por dinheiro público. O integrante da equipe econômica dele, Paulo Guedes, também participou da entrevista. Questionado sobre uma fala a respeito da volta da CPMF, o economista declarou que suas falas foram distorcidas. O Marcos Cintra tem uma proposta que é justamente a favor dos mais pobres, que é eliminar todos os impostos indiretos que são regressivos e simplificar tudo isso e criar um imposto único federal. Criar um imposto só, eliminar 10, 20, 30 impostos indiretos, todo tipo de incidência perversa, quer dizer, o pobre compra remédio, compra comida, tudo que ele compra, o imposto incide sobre os pobres. É uma estrutura regressiva, perversa de impostos. Em vez de dizerem que nós estávamos eliminando a tributação progressiva, justamente ajudando os mais pobres, inventaram exatamente o inverso. O Pânico convidou o adversário de Jair Bolsonaro, o candidato Fernando Haddad do PT, para participar do programa desta quarta-feira. Bom, vamos aguardar então essa entrevista do candidato do PT, Fernando Haddad, ao Pânico. E sobre essa entrevista do Bolsonaro, Joel, dá para puxar 2 pontos aí tudo isso, que é a história do entupir as cadeias de bandidos e a recriação da CPMF. Foi uma entrevista longa, enfim, falou sobre muitos assuntos. Qual que é o saldo que você faz? Ficou bem claro que o Bolsonaro está baseando toda a estratégia dele nesse segundo turno na repetição dos slogans que fizeram a fama dele aí no primeiro e nessa atitude de tentar demonizar o PT, né? Porque não sobra muito de propósito. O que significa entupir cadeia de bandido, né? Uma coisa a gente sabe o que é, ele quer dar salvo-conduto para policiais poderem matar e não, mesmo que matem inocentes, não sejam culpabilizados por isso. Se você não melhora a polícia, se você não tem um plano de investimento direito, um plano de inteligência, você pode aumentar a violência da polícia. Isso, por um lado, não resolve o problema da criminalidade, pelo contrário, aumenta as guerras no mundo do crime, e por outro, pega muita gente inocente. Se você dá mais liberdade apenas para a polícia agir com mais violência, vamos entupir cadeia de bandido, uma categoria... Você pega, hoje em dia já tem muita gente que não é condenada de crime nenhum nas cadeias do Brasil. Não tem nenhum, a princípio, para ele isso não é problema também. Você vai aumentar o grau de pessoas inocentes que são punidas e que são mortas pela polícia. Isso é bastante sério. E outra, retratou aí um programa contra a homofobia nas escolas de kit gay, voltou essa velha retórica, porque no fundo, quem que está por trás dele? Muita gente de bancada da Bíblia, pensamento muito conservador, cuja ideia de Brasil é tudo bem, não é que vão pegar gays para matar, mas é que acham que o lugar do homossexual é dentro do armário e que ele não pode sair e ter existência social e são contra qualquer programa de maior tolerância. Então, acho que fica aí pro pensamento da população. Você vai nessa mesma linha, Fius, ou não? Como é que você vê essa história? Eu acho que a campanha é uma fanfarra, né? Essa campanha presidencial. Inclusive o outro tema que é reforma tributária, né? O que fazer com os impostos, etc. e tal. Como o Joel disse, né? Não houve discussão de substância porque a gente está na gritaria, né? É uma campanha de gritaria, até citando só mais uma vez os acontecimentos no show do Roger Waters. O pessoal se estapeou aí na área VIP, não sei o quê. Tá todo mundo louco para se estapear, a verdade é essa, né? Assim, tá todo mundo querendo uma briga. E eu acho que aparentemente o Bolsonaro está sendo simplesmente tático, né, nessa campanha,
Acho que essa declaração de entupir cadeia de bandido é um horror, né? Assim, em termos de política de Estado, mas eu também não sei se é essa política que ele tem para oferecer. Eu acho que está jogando para a plateia. E aí, por um lado, a gente até entende que esteja jogando para a plateia, porque a gente está vindo de uma hegemonia de década e meia do PT jogando para a plateia, com muita eficiência, inclusive, uma hipocrisia que colou, né? E essa onda politicamente correta que é falsa, porque a suposta, né, a questão dos gays, por exemplo, né, que todas as áreas fragilizadas da sociedade evidentemente merecem, né, o esforço da coletividade para protegê-las e promovê-las e tal. Só que você pegar isso e industrializar isso, transformar numa bandeira que não corresponde à realidade, é uma coisa que enche o saco das pessoas, e as pessoas perceberam, né, que estão vindo aí de uma bandeira de defesa de pobres quando os pobres perderam. Então, acho que o Bolsonaro está fazendo o jogo oposto, né? A gente não consegue antever o que é cada um desses governos aí ainda, eu acho. Fala, Paulinha. Eu acho, assim, é isso do Bolsonaro que a gente espera, já tá dando certo mesmo, né? Tá tudo bem. Agora eu queria entender o que é que o Haddad vai tentar fazer. Acho que é aí que mora mais um mistério. Como que ele vai tentar trazer gente para ele? Porque o Bolsonaro já faz isso desde o começo, ele continua na mesma história, né? E fala para os convertidos, e agora acho que converte mais gente, que é o voto anti-PT. Tem gente que não quer votar no PT de jeito nenhum. Se o Haddad mantiver o que tem sido a postura do PT até agora também, quer fazer um pouco jogo parecido com esse, só que do lado oposto, as coisas continuam como estão e Bolsonaro é eleito aí com uma boa margem, provavelmente. O Haddad vai ter que pensar qual que é a estratégia, se ele quiser ter chance de vencer, qual que é a estratégia que foge disso, né? Como é que eu vou para o centro? O Bolsonaro, nessa entrevista do Pânico, realmente ficou bem parado aí na direita que ele ocupa, acho que para mobilizar a militância. E o Haddad agora, a pergunta dele é: até que ponto meu partido está disposto a permitir que eu ande para o centro e abandone as loucuras econômicas do PT, abandone coisa de controle da mídia, planos sinceramente impossíveis numa democracia, assim. Tem que ver até que ponto o PT está disposto e até que ponto a gente acreditaria nele fazendo isso. Esse para mim é o grande ponto, é acreditar nessa mudança, porque assim, foi um reforço tão grande de um posicionamento no primeiro turno, não só do ponto de vista do marketing político, mas também daquilo que a militância trouxe e todo aquele discurso, e aí agora no segundo turno se tem uma nova versão, o PT 2.0 para o segundo turno. Não cola talvez isso pro eleitor, né? Ou pelo menos aquela parcela que já não se sentia representada pelo projeto continua acreditando menos, talvez, não sei. O que vocês pensam? Parece até que o Lula, a impressão que eu tenho é que o Lula já percebeu isso, porque eu não sei se é fake news ou se procede, vocês podem me dizer, que o Lula disse ao Haddad para parar de visitar ele na cadeia, não teve isso? Os jornais estão trazendo essa informação, a Glaze confirmou. Mas acho que a Glaze trouxe isso mais para... Porque a Glaze quer que seja tudo a respeito do Lula, né? Teve essa última visita do Haddad pro Lula e ela saiu dizendo, e o Lula é que mandou o Haddad não voltar mais. Se foi de fato que partiu do Lula ou do Haddad... Não saberemos, né? Isso é só a Glaze que tá falando. Eu acho que o Lula já, junto com o Zé Dirceu, em 2002, já liderou uma mudança desse tipo, botando o Palocci no meio do cenário, dando poder e criando o Lulinha Paz e Amor, né? E era verdade até no primeiro momento, né? O primeiro governo Lula começou de uma maneira realmente harmonizando a sociedade. O Haddad indo visitar o Lula na prisão, insistindo nisso, ele não vai colher nada desse sentido. E a gente também não sabe, quer dizer, a gente está vendo, por exemplo, a postura do PSDB, que acho que a gente vai entrar em pauta aí em seguida, né? O PSDB, aparentemente, quer dizer, na cabeça do Fernando Henrique, o que eu tenho que dizer agora em relação à minha biografia, em relação ao que, né, o país espera? Eu tenho que dizer que eu sou contra a ditadura de 64. Então, assim, isso é um ativo para o PT também, né? Assim, se o PT dobrar a aposta no populismo de esquerda contra a ditadura de 64, ele também, se o PT for muito para o centro e disser, não, tudo bem, nós vamos compor com todo mundo, esse apoio do pessoal que quer dizer que é contra a ditadura de 64 deixa de ter tanto impacto, né?
Embora o voto desse... Eu acho que hoje em dia o pessoal de esquerda radical vai votar no Haddad. O Haddad pode falar o que ele quiser, que esse voto da esquerda muda, é dele. Assim, não ganha eleição, né? Exato. Mas com esse voto ele não ganha eleição. Ele vai precisar dos ele outros precisa votos, conquistar outro. Agora, eu queria votar só no Paulo Guedes. Aí um grande economista, tão bem formado, mas... Paulo Guedes, tá bom, segundo ele, o plano de imposto dele vai reduzir radicalmente o imposto para os mais pobres, porque ia ter a isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos, ou seja, ia diminuir a base do imposto de renda, vai tirar impostos do consumo. O Estado brasileiro está quebrado. Se ele diminuir radicalmente o imposto dos mais pobres, ele está querendo dizer que ele vai aumentar os impostos dos mais ricos? Quais impostos ele vai aumentar, então, para balancear essas contas? Ou ele vai deixar o Estado quebrar ainda mais? Tá faltando um mínimo. A gente espera de um economista desse uma resposta minimamente coerente nesse sentido. Ô Vini, e na onda desse fla-flu aí da campanha presidencial, Sim. o segundo turno continua quente na internet, toma lá da cá nas redes, Isso. e a terça-feira de novo marcada por ataques entre Bolsonaro e Haddad, Facebook, Twitter e afins. Como é que tá a guerra virtual? Faz o update da guerra virtual eleitoral. Tá no nível daquele nosso quadro aqui no Morning, não convide para a mesma festa, né, cara? Ou não convide para o mesmo debate, para a mesma eleição, como vocês bem preferirem. Mas tudo começou naquela sugestão do Haddad de assinar ali uma carta compromisso contra as fake news, contra as mentiras, né? Que você até leu aqui ontem, né, Carlos Aros? É um protocolo ético que o Haddad teria aí sugerido ao Bolsonaro para que os dois não divulgassem nenhuma fake news, nenhuma mentira dos dois lados, né? Porém, o Bolsonaro imediatamente já disse o seguinte no Twitter: peraí, você está me propondo isso, mas ao mesmo tempo já está divulgando mentira sobre as minhas propostas, sobre as minhas campanhas, né? Então, ele fez um post, vamos colocar aí, Brunão, pra galera ver aqui, né, esse post com uma imagem já de fake news, de uma imagem do Instagram do Haddad, dizendo que ali que o Bolsonaro, né, na campanha dele de economia, junto com o Paulo Guedes, iria aí fazer aquela coisa do imposto de renda, né, que até o Joel estava comentando. O post diz o seguinte, né, Bolsonaro defende aumentar o imposto de renda dos pobres, né, e o Haddad vai isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. E aí o Bolsonaro carimbou ali fake news e escreveu o seguinte: o pau mandado de corrupto me propôs assinar carta de compromisso contra mentiras na internet, o mesmo que está inventando que vou aumentar imposto de renda para pobre. É um canalha, desde o início propomos isenção a quem ganha até 5 mil reais. O PT quer roubar até essa proposta. E aí, o que o Haddad respondeu com relação a este post do Bolsonaro? Que ele não querer assinar um protocolo ético é um atestado de desonestidade, né? Porque se ele tivesse interesse de retirar as mentiras da internet, teria aceitado o acordo. A gente sabe de onde vem e por isso ele não tem interesse em combater, ele se beneficia com essas mentiras. Aí foi ataque para tudo que é lado. O Haddad imediatamente, logo depois, também fez um post com um quadro comparativo entre as propostas de um e outro, dizendo o seguinte: a favor e contra, né? Então, direitos trabalhistas, Haddad a favor, Bolsonaro contra. 13º, Haddad a favor, Bolsonaro contra. E por aí vai, né? Tudo que é do bem, o Haddad a favor, tudo que é do mal, o Bolsonaro é contra. E o bem e o mal, nesse caso, também são absolutamente relativos, também, porque só tem um tópico, você não tem a explicação de como se conduz o tópico. Isso, é bem subjetivo. É importante esclarecer. Direitos trabalhistas, tá? Que direitos? E aí você tem uma árvore para explicar, justificar cada um deles. Por tópico, favor ou contra, é fácil. Isso aí não é jogo da velha, né? Exatamente. E aí o Bolsonaro respondeu dizendo o seguinte, Aros, que o Haddad propôs, né? Olha, ele diz o seguinte: ontem propôs combate às notícias falsas, hoje espalha mentiras descaradas a meu respeito. Quem está a favor do povo faz política com a verdade, não trabalha a serviço de um corrupto preso, nem faz parte da quadrilha que assaltou os brasileiros e colocou o país na lama. Aí chamou o Haddad mais uma vez de canalha. Mas é interessante que nesse tweet aí ele não nega que a campanha dele, não produzidas pela campanha, mas que ao redor dele, da militância dele, tenha muita notícia falsa sendo produzida, né? Sei que o Bolsonaro não nega isso nesse ele em declarações até recentes disse que ele não tem o controle também sobre todos os seguidores dele, de quem que espalha e quem não espalha fake news, mas ele isso vale também pro outro lado. Mas ele disse que vindo da campanha dele não existe nenhuma fake news. Essa é a defesa dele, ó. Das minhas contas, da minha campanha direta, eu não espalho nenhuma inverdade. Agora, com relação aos meus seguidores, que são milhões e milhões e milhões, eu não posso ter controle sobre isso.
né? E aí acho que vice-versa também. E só para terminar, Aros, o Haddad depois colocou também um post do Bolsonaro e carimbou como mentira, que era um post que o Bolsonaro dizia o seguinte: meu adversário falou que vai combater o encarceramento e soltar criminosos da cadeia. Esse foi um trecho editado de uma entrevista que o Haddad concedeu, dizendo que iria libertar bandidos que têm menos delitos, né? Tem pequenos delitos das cadeias, né? Nossa preocupação e prioridade são as pessoas de bem. Falo desde sempre, prefiro uma cadeia lotada de criminosos do que um cemitério lotado de inocentes. Se faltar espaço, a gente constrói mais. Essa declaração que, inclusive, ele deu aqui ontem na Jovem Pan durante a entrevista para o Pânico. E aí o Haddad retweetou e disse que a candidatura dele é transparente, não varia a proposta conforme a estação do ano. O lado de lá é só mentira e desinformação. Ou seja, não tem mais nenhum protocolo ético aí alto, entre os dois. Vale só uma nota de rodapé aqui. Tá alto, e tá só começando. E vale só uma nota de rodapé aqui. O Haddad nunca esteve tão ativo no Twitter como nos últimos tempos. Ele não era um tuiteiro ávido e passou a ser por causa da campanha, etc. Mais um Twitter sinal evidente um bom celeiro pra de esquerda, que é o que está acontecendo ali. Foi onde aconteceu, teoricamente, a virada do Ciro, mas tem que se considerar que é uma bolha, né? O Twitter é uma bolha, ele não representa... Todas as plataformas, né? Não tem? Exatamente. O que tem mais alcance é o WhatsApp. O pessoal hoje em dia precisa aprender a usar o WhatsApp na campanha. A campanha do Bolsonaro tem usado muito bem. Vamos para Brasília, porque é o seguinte, José Maria Trindade, quero saber de você se esse tom que o Vinícius mostrou aqui utilizado nas redes sociais é o que deverá prevalecer até o dia da eleição. Bom dia para você, Zé. Muito bom dia a todos. Olha, houve uma avaliação aqui de estrategistas de campanha sobre o primeiro turno. E a conclusão é de que realmente está em dúvida, alguns têm certeza, sobre o uso do horário de rádio e TV, que não funciona mais. Já não significa vitória na eleição. E as mídias sociais ganharam, sim, muito espaço. Agora, como usar as mídias e que mídia usar é o grande debate desta campanha. O curioso é que o Partido dos Trabalhadores, tradicionalmente, foi o primeiro partido a ter uma página na internet e o primeiro partido a usar as mídias sociais como instrumento de campanha. E foi ultrapassado e de longe agora nesta campanha pelo exército de Bolsonaros que estão tramitando aí pelas mídias sociais e principalmente pelo WhatsApp. Esta é uma eleição tradicionalmente já definida pelo WhatsApp. Olha, Carlos Aros, a campanha eleitoral no rádio e TV começa na sexta-feira, aquela coisa quadrada, regulamentada, sisuda ali pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí a guerra está solta e são ataques dos dois lados nas mídias sociais. Mentira para lá, fake news para cá, ataques, respostas, é assim que está acontecendo. E olha, Bolsonaro está ganhando e de longe. E isso tem dividido famílias, grupos de amigos, e ninguém sabe mais o que é grupo político, o que é grupo de amigos. Então, esta é uma característica de campanha, Bolsonaro está ganhando e olha, está difícil um acerto ou um acordo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que a internet parece um território sem lei, mas não é não. Tanto é assim que o Tribunal Superior Eleitoral requisitou ao WhatsApp os nomes das pessoas que acabaram reproduzindo, replicando crimes contra a justiça eleitoral e contra a eleição. São aqueles casos lá de filmes simbolizando ali fraude em urna, que alguém apertando o número com uma arma, com uma pistola, né? Tudo isso será investigado. Então, a tendência ainda não é assim, a tendência é que tudo isso seja regulamentado e replicar crimes passa a ser crimes também. Então a guerra está solta nas redes, viu? Aliás, o Marco Civil da internet, nesse ponto, ele tem que estar logo embaixo do braço dos marqueteiros, porque há uma série de práticas que nós estamos assistindo nessa eleição e que tem previsão lá
tá no Marco Civil da internet, uma série de comportamentos. Eles valem não só para a eleição, é evidente, valem para o nosso comportamento no dia a dia. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados também, há uma série de outras questões que entram nesse bolo, e especialmente sobre a identificação das pessoas que compartilham esses conteúdos. É importante a gente ficar ciente, isso que o José Maria está dizendo de compartilhei, eu também estou cometendo crime. Isso vale, por exemplo, para o pornô de vingança, quando você compartilha conteúdos sexuais com vídeos de outras pessoas, etc. Você é um partícipe daquilo à medida em que você vai replicando e mandando para grupos. Para a eleição, o WhatsApp, viu, Joel, diminuiu a possibilidade de compartilhamento. Você pode mandar para até 20 pessoas. Algumas... E a sinalização também, de encaminhada. Ele mostra que aquilo foi encaminhado. Que a pessoa está passando uma corrente para frente ali, não é um texto dela, enfim. Então tem uma questão dessa mobilização pelo próprio WhatsApp, até pela legislação e a maneira como tudo se posiciona, que se de um lado favoreceu, porque é um meio importante, o WhatsApp hoje está à frente das redes sociais, outras, né, Twitter, Facebook, para o consumo de notícias. Então, é interessante para as campanhas essa utilização, mas a pergunta é, eles estão fazendo isso do jeito certo? Estão fazendo isso de um jeito que informe ou de um jeito que cria confusão? Como é que vocês estão vendo isso? Queria ouvir vocês dois a esse respeito. Gente, muita confusão. Um por vez, vai. Um por vez. Olha, minha impressão é que, infelizmente, o WhatsApp tem sido, assim, terra de ninguém do ponto de vista da informação ali. É tanto boato, é áudio falso, enfim, é um negócio maluco, uma criação non-stop, assim, ininterrupta de falsidades, boatos, notícias falsas. Mas o que mais me impressiona nem é isso. Porque as pessoas podem receber isso, a gente recebe isso, é óbvio que é falso, às vezes é até tão mal escrito que você vê que ali você já perdeu a credibilidade. Mas para muita gente não, né? Para muita gente tá justamente o contrário. A pessoa lê algo num portal da Globo, na Jovem Pan ou na Folha, e aquilo ela duvida, porque a mídia é mentirosa, não sei o quê. Mas ela recebe um áudio de um desconhecido no WhatsApp que concorda com o candidato dela e naquele ela acredita. E manda pra galera, né? Daí realmente me faz parar pra pensar. Eu acho que o problema não tá nem tanto... Porque cada notícia, você pode discutir, dar os argumentos de que aquilo é falso ou não, mas só nesse tempo e só nisso, 3 outras já foram criadas, né? A questão é, o que aconteceu com as pessoas que virou a chave desse jeito, né? Estão mais dispostas a acreditar naquilo do que num jornalismo de qualidade, minimamente bem feito. E aí, Fiuza, porque você também é um cara que transita muito bem nas redes, está sempre ali, é um tuiteiro presente. Como é que você observa isso? Não, estou com o Joel. Acho que o que é mais impressionante nesse momento é que ninguém aposta no discernimento do homem comum, né? Então, querido homem comum, você tem que discernir. Né? Não tem essa de dizer assim, não, né, a coletividade não está preparada para ter o juízo. Está preparada, todo mundo tem muita informação, todo mundo é muito esclarecido, mesmo até hoje em dia, né, pela avalanche aí de oportunidades de comunicação, de meios, de novos meios, etc. Todo mundo é capaz de discernir. Teve um caso interessante na época da Copa do Mundo, a distante Copa do Mundo de 2018, que a Alemanha começou a perder os jogos ali, não sei o quê, e aí fizeram no WhatsApp uma somatória que daria a vingança do 7-1. E todo mundo espalhou aquele negócio, olha só a vingança do 7-1, só que não dava 7-1, a soma não dava 7. Mas pra quê, né, conferir? Vamos repassar. Incrível, né? Vamos fingir que é. Agora, isso que o Joel fala sobre... o cara lê no Globo, na Jovem Pan, na Folha, e diz, não acredito na grande mídia. Agora, uma parte dessa grande mídia tem uma certa parcela de responsabilidade ao entrar também num outro mercado, que é o mercado politicamente correto, como falávamos aqui do companheiro Águas, né? Do companheiro Rogério Águas, que é o seguinte, na eleição americana aconteceu isso e até hoje algumas pessoas reproduzem essa falsa premissa de que o Trump ganhou a eleição por causa de notícia falsa. Isso não é verdade. Não foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, tinha notícia falsa, agora os democratas também conspiraram, invadiram o comitê dos republicanos,
a grande mídia também passou bastante notícia falsa e a plataforma é a seguinte, a blindagem do politicamente correto é dizer que a fake news é o outro lado, né? Quer dizer, por isso que chegaram a dizer, o WhatsApp é de direita, né? Recentemente teve uma coisa dessa, né? Como o Bolsonaro está explorando melhor, surgiu essa questão, né? O WhatsApp é de direita e tal. Então, como disse o Joel muito bem, a saída disso está no discernimento do consumidor de informação. É claro que o Tribunal Superior Eleitoral não dá um excelente exemplo, porque o que a gente viu foi a Rosa Weber admitir que o tal plano do Luiz Fux contra fake news... Ele passou um ano falando sobre o combate a fake news, né? Tudo que era a palestra dele, falava sobre, etc. E que era evidentemente um farol ali, né? Tava na cara que não tinha consistência, ou se tinha, ele estava escondendo, porque como era? Ele chegou a dar uma declaração dizendo a eleição pode ser cancelada por motivo de fake news. Absurdo, né? Uma coisa absurda. É um caçador de manchetes, né? Então, a Rosa Weber já disse... Eu confesso que eu não sei que plano era esse do Luiz Fux contra fake news. Essas medidas que o Aros citou e Paulinha são, acho que, efetivas, importantes. O negócio você vê que aquilo foi encaminhado, restringir e tal. Mas no frigir dos ovos o que vai contar é o discernimento do receptor final, não tem jeito. No fundo, não é a plataforma em última instância, ela é só o meio. É quem está enviando, quem está compartilhando e quem está recebendo, sobretudo. Né? Com certeza. E acho que o fake news também, esse fenômeno, é muito mais uma consequência, que dá para ter um cuidado paliativo de melhorar, mas ele é mais um sintoma. A causa é essa disposição das pessoas de acreditar em tudo que está do seu lado e de negar tudo que não corrobore a sua crença, porque... A gente tem que trabalhar aí, recuperar a crença, a confiança básica das pessoas nas instituições do país e que essas instituições sejam mais imparciais, mais objetivas também. Né? Vamos fazer então a nossa primeira parada de hoje e o Zé Maria Trindade, um abraço, Zé, você volta ao longo da programação e amanhã tá de volta com a gente no Morning, um abração. É isso, obrigado, bom dia. O candidato Fernando Haddad, eu disse mais cedo que ele participaria hoje do programa Pânico, mas em função de alterações na agenda e por causa da visita de governadores, a necessidade de gravar o programa eleitoral que retoma já nesta semana também para o rádio e para a televisão, a campanha optou por remarcar e eles já estão em contato com a produção do Pânico para encontrar uma nova data para a vinda de Fernando Haddad aqui à Jovem Pan para essa entrevista ao programa Pânico. Então, feito esse registro, eu quero passar a bola para o Rio de Janeiro, porque o candidato Wilson Witzel, do PSC, ameaçou dar voz de prisão a Eduardo Paes, do DEM. E, enfim, a temperatura está alta por lá e eu vou pedir para o Rodrigo Viga, que já está conectado aqui conosco, para que faça um breve resumo, Viga, dessa relação sempre muito afetuosa entre esses dois candidatos, né? Bom dia, Viga. Fala, Barba, beleza? Tá tranquilo? Tudo bem. Já começou o pugilato, rapaz. Ô, Aros, posso quebrar o protocolo? Rapidinho. Viga, isso no seu caso quase nunca acontece. Hoje você então... pode. Fica quebraria se você fizesse o comum, Viga. Não, rapidinho, porque eu tô na porta aqui da casa do Bolsonaro e a Junta Médica acabou de deixar aqui a casa e diz o seguinte, que ele não está liberado, atenção para essa informação, não está liberado para participar do debate no estúdio de uma emissora de TV que seria essa semana. Ele perdeu 15 quilos, ainda está debilitado, mas em processo franco de evolução. Vai passar por uma nova avaliação médica na quinta-feira da semana que vem. E na quinta-feira da semana que vem, sim, deve ser liberado para participar de debate de estúdio, fora de estúdio, para fazer campanha. Aí vai ser uma decisão da campanha dele. Então, portanto, o Bolsonaro ainda não está liberado para suas atividades de campanha. Perdeu 15 quilos e agora fazer uma dieta rica em proteínas. Como eu queria comer carne pra caramba, viu, meu caro Aros? Agora, então, só para confirmar, porque essa informação é muito importante, Viga, já que nós temos um debate previsto, se não me engano, para esta sexta-feira, não é? O da TV Bandeirantes. Isso. Então, ele não participará desse debate.
por orientação médica, não participará, porque ainda está com a saúde, embora melhorando bastante. Os médicos disseram que progrediu em relação à quinta-feira da semana passada, em relação a hoje, houve uma franca evolução, mas ainda não está se sentindo bem, à vontade para participar de debate, tampouco para campanhas de rua. A perspectiva, Aros, é que a partir da quinta-feira da semana que vem, quando ele vai passar por uma nova avaliação médica, os médicos deixaram agora há pouco aqui o condomínio dele na Barra da Tijuca, aí sim ele deve ser liberado para campanha e também para participar de debate. Mas por hora, só gravação de sketches de rádio, programas de televisão, rapidamente, que não cause um desgaste para a saúde, que ficou bastante debilitada, afinal de contas, ele perdeu 15 quilos desde a cirurgia, viu, Aros? Então tá aí, informação em primeira mão chegando do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Essa foi uma excelente quebra de protocolo, Viga, você pode continuar nessa mesma toada, tá? Muito obrigado. Então vamos Alô, são fã dela Patria agora? Então vamos para o resumo dessa história romântica na candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Enfim, foi um ato, a gente não pode negar, de autoritarismo, né, do Wilson Witzel, que é uma espécie de fenômeno, um outsider da política da eleição do ano de 2018. Ele, colono Bolsonaro, cresceu vertiginosamente e aí está cheio de si, porque historicamente um candidato que chega com mais de 40% num primeiro turno dificilmente perde o segundo turno. Ainda mais quando do outro lado é um oponente que teve a imagem desgastada por conta da sua ligação com o MDB do Rio de Janeiro, que está mais sujo do que pau de galinheiro. E aí o que aconteceu? O Witzel, que já foi chamado de frouxo, que já foi chamado de incompetente por outros candidatos, disse em tom de recado ao Eduardo Paes que agora, no segundo turno, não vai aceitar mais desaforo, não vai levar desaforo para casa e que se forem levantadas pelo Paes calúnias, se ele for difamado, vai dar ordem de prisão ao Eduardo Paes. E o Eduardo Paes contra-golpeou dizendo o seguinte: mas vem cá, o senhor foi chamado de frouxo, foi chamado de incompetente por outros candidatos, não fez nada, vai fazer a gente agora, tem, Viga, a gente separou esses trechos. Vamos ouvir primeiro o Witzel e ver e ouvir e ver, porque tem o vídeo da transmissão do que disse o Witzel. Vamos lá. Todas, porque você e o seu grupo estão colocando isso na internet. Não tem outro adversário, é só você, tá? E você saia do armário, tá? Mostre a sua cara e vá no debate falar essas mentiras que você vai ver a resposta. Tá? Você vai ver a resposta. Agora, cuidado, que o crime de injúria, ele está sujeito à prisão em flagrante, viu? Dá uma estudadinha, conversa com seus advogados, porque se você falar mentira ao vivo, eu vou te dar voz de prisão. Vai ser o primeiro candidato a governador que vai ter voz de prisão ao vivo num debate. Eu avisei o garotinho, se ele fizesse isso, que eu daria voz de prisão a ele. Nós saímos dali para a delegacia para lavrar o auto de prisão em flagrante. Evidente, se você não quiser submeter a Lei 9.099, que é o termo circunstanciado. Mas é um aviso que eu te dou. Tá? Cuidado com a sua língua. Cuidado, porque você sabe que a língua é o chicote do rabo, diz um ditado popular. E aí a gente tem a resposta, né? Porque hoje em dia é assim, roupa suja se lava na rede social. Aí o Eduardo Paes também respondeu por meio das redes sociais. Vamos ouvir. Eu estava vendo um vídeo que foi veiculado na internet ontem do candidato Witzel, né, dizendo que vai me prender, vai me dar a voz de prisão no debate ao vivo se eu cometer qualquer injúria contra ele. Eu fiquei curioso, porque durante o primeiro turno, em 2 oportunidades, o candidato Romário chamou ele de frouxo. E eu não vi ele dando voz de prisão nenhuma. Depois eu vi o candidato Índio chamando ele de mentiroso. Também não vi ele dando voz de prisão nenhuma. Depois eu vi o candidato Garotinho dizendo que ele ofereceu, o Witzel ofereceu para o Garotinho, favores na Justiça Federal. E mais uma vez eu não vi ele dando voz de prisão para ninguém. Não entendi, será que ele concordou com tudo que disseram? Não se sentiu injuriado? Nós estamos aqui para o debate eleitoral. Nós vamos discutir propostas para o nosso Estado e falar, assim, das características de cada candidato. Aqui não vai funcionar carteirada, não. E a hashtag que acompanhava esse post, Rodrigo Viga, era carteirada não. É verdade, carteirada não. Sincero e honestamente, Aros, aí vou dar uma opinião. O cara é ex-juiz federal, com todo respeito
a vossa majestade, não, a vossa excelência, né? Então, ex-juiz pode mandar prender alguém? Sincero, honestamente, eu vejo mais como não só um autoritarismo, mas um abuso de autoridade. E já que é debate, enfim, eu sei que às vezes o nível baixa, vai ao subterrâneo, vai ao pré-sal ideológico, mas muito cá entre nós. Eu acho que o juiz Witzel, de certa forma, exagerou um pouco nas palavras, e o Eduardo Paes, enfim, ele tem que ter um tom um pouco mais pesado, um pouco mais agressivo, se quiser virar o jogo no segundo turno. Foi goleado no primeiro turno, 41 e uns trocados para o Witzel e 19 e um bocadinho para o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Olhos de Tigre, lembra da música, meu caro Aros? Eye of the Tiger, é isso. Então já vou passar a bola aqui pro Fiuza e pro Joel, pra gente saber se é autoritarismo, se não é, se tá certo essa lavação de roupa, como é que funciona essa disputa, Fiuza? Você que está lá em solo fluminense, como é que é a disputa, como é que você tá enxergando essa queda de braço entre os dois, que foi ficando mais acirrada agora com essa virada pro segundo turno? O Aros, eu confesso em primeiro lugar que estando em São Paulo me sinto um pouco aliviado, entendeu? Sempre que eu venho para cá, porque tudo bem, eu sei que temos problemas aqui e tal, mas vou te contar, o Rio de Janeiro, nos últimos tempos, muitos tempos aí que a gente tem de escolhas terríveis no Rio de Janeiro para fazer. Olha, o Witzel, que é de fato um candidato que surpreendeu a todos e não estava, né, nas cotações das pesquisas, inclusive é um registro importante de se fazer também, né, assim, o quanto nós devemos continuar, né, levando as pesquisas como Bíblia, né, existe assim como a gente falava no bloco anterior da crendice no que vem no WhatsApp e tal, tem a crendice também no que vem nos institutos de pesquisa, então eles ferraram feio nesse caso. E esse candidato, ele aparece, né, quer dizer, na verdade o Eduardo Paes encarna uma malandragem na política, né, porque o Eduardo Paes esteve nessas articulações todas dos últimos tempos com o Cabral, com o Lula, né, toda aquela imensa frustração em relação às Olimpíadas que seriam, né, o momento ali de grande pujança do Rio de Janeiro e por extensão do país, e a quantidade de negociatas envolvidas nisso. Então, esse oponente, Witzel, ele está, digamos, surfando nisso, que até aí há uma legitimidade. Ele percebe, como boa parte desse fenômeno Bolsonaro, percebe que o povo está cansado de ser enganado pela retórica bondosa, né? Pela retórica que seria progressista, e a gente já viu que não é. Agora, esse tom dele, eu vou te contar, vocês sabem que eu sou um crítico que não é de hoje da mentira politicamente correta, dos exageros e tal. Mas isso me lembra a ditadura militar, né? Até uma propaganda que está sendo usada, né? Foi a salvação do PT nessa eleição, né? O Bolsonaro como caricatura, não o que ele será como governante, que a gente não sabe, mas que seria a caricatura do militar autoritário, etc. e tal, trazendo de volta a ditadura. E o Lula virou a mega cena do Lula. O Bolsonaro, acho que ele, aparentemente, no final, não está parecendo que triunfará. Mas como discurso, sim, né? Esse ex-juiz, né, dando declarações nesse tom, é assustador, porque eu sou velho e lembro como era na ditadura, né, que é isso mesmo, a prepotência, a carteiradas com o Eduardo Paes, que também é um personagem, né, que é desgastado e num certo sentido, que perdeu bastante o respeito do senso comum, mas ele foi feliz na resposta, né? Quer dizer, carteirada não. E carteirada é um nome para o autoritarismo, né? É um nome para dizer assim, eu tenho uma determinada patente que me dá o direito de calar você, né? Isso não é legal, isso é uma coisa séria, e a gente tem agora, nós todos, formadores e opinião pública e tal, a gente tem que começar a temperar o que vem de autoritarismo de fato nessa onda aí.
Joel, rapidinho só pra gente poder fechar. Não, perfeito o comentário do Fiuza. Parece que é o conflito aí entre a malandragem de um lado e a violência autoritária do outro, né? Uma escolha aí que o Rio vai ter que fazer. Então, Aros, e segue a grande polêmica se é Witzel, Svitzel, que foi de tudo agora aqui surgiu agora, uma terceira possibilidade. Deixa eu Ô, dar Viga, vai, dá o veredito aí. Vai, Viga. Olha só, o Eduardo Paes, quando fala Svitzel, é para esculhambar o adversário. Perfeito. Porque o nome dele não é Svitzel. Você pode falar Witzel ou Witzel. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala Witzel. Agora, quando ele fala Svitzel, é para dar uma sacaneada no adversário mediante a esse pugilato. Gostei da barba e do Gumex, viu, Aros? Grande abraço para você. Um abraço, Sviga. Ontem, a direção nacional do PSDB se reuniu em Brasília. O partido decidiu que no segundo turno não vai apoiar nem Bolsonaro e nem Haddad. Mas a militância, as lideranças partidárias estão livres para definirem os seus apoios. O clímax desse encontro, no entanto, se deu quando Geraldo Alckmin insinuou que o correligionário João Dória é um traidor. A Luciana Verdolim resume essa história pra gente. Paulo João Dória, ele passou o dia aqui em Brasília nesta terça-feira, onde participou de reunião da executiva do partido. O clima pesou entre Dória e o presidente da legenda, o ex-governador Geraldo Alckmin. Em um determinado momento, durante a discussão com Dória, o ex-governador afirmou que não é traidor. Um outro integrante da executiva diz que Alckmin também não é falso. João Dória tentou minimizar o desentendimento. Não houve aí nenhuma qualificação, nem de ordem pessoal, nem de ordem regional, nada. Absolutamente qualquer movimento ali deve ser relevado, por mim já relevado. O presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, desconversou. Divergências são naturais e elas não se fazem pela imprensa, é feita dentro do partido. João Dória, que busca recursos financeiros para a disputa do segundo turno em São Paulo, reclamou da falta de programação da Executiva Nacional, que não levou em consideração, segundo ele, que existiria o segundo turno nos estados. Ele me disse que não, nem de recursos, nem de preparo, nem de planejamento, que isso não estava dentro da perspectiva do PSDB. Eu fiz um posicionamento educado, porém crítico a isso. O tesoureiro do PSDB e um dos coordenadores da campanha tucana, Silvio Torres, explicou que não teve planejamento porque, na verdade, não tem dinheiro e que isso já havia sido combinado. Ainda de acordo com ele, a campanha de Geraldo Alckmin tinha 45 milhões, gastou 23 e distribuiu entre todos os candidatos 18 milhões de reais. E que Dória teria recebido 8 milhões. No fim da noite desta terça-feira, lideranças do PSDB prestaram solidariedade e manifestaram apoio a Geraldo Alckmin. De Brasília, Luciana Verdolim. E antes da gente passar a bola aqui para a mesa, vamos ouvir, Fabi, o trechinho da fala de Alckmin que incitou toda essa confusão. Vamos ouvir. Terminada a eleição do segundo turno, aí sim, fazer de forma dedicada e usar até o Instituto Teodoro Vilela uma avaliação completa sobre erros, acertos, sobre equívocos, sobre pontos onde o PSDB não cumpriu o seu papel, ou onde poderia ter cumprido melhor. Essa avaliação já fez há 2 anos. Na verdade, se fez, tem que fazer, inclusive de uma forma mais incisiva, eu reconheço, mas teremos que fazer novamente. Não podemos fugir dessa avaliação. Mas a avaliação dele, o intermedista, não era eu, não, era você, viu? Eu quero isso tudo, você respeitar a sua opinião. Você está aqui diante de 2 ex-ministros do presidente que estão aqui, do nosso partido. Eu imagino que você não queira desrespeitar nem o Serra, nem o Bruno, que fizeram parte desse governo, e nem porque foram bons ministros. O Bruno foi um grande ministro, o Serra foi um grande ministro. Outros participaram, e o Luiz é ministro. Vamos ter discernimento em relação a isso, e calma, sobretudo calma, discernimento e equilíbrio. Essa sempre foi uma característica que você teve. Agora nós temos traidor, eu não sou.
Claro que nós vamos ter uma conduta com calma e equilíbrio. Estou tratando tudo aqui com calma e equilíbrio, não de forma... Então tem o contexto geral, a discussão dos dois ali e etc. Tem um temerista ali, né? E no finalzinho, o Geraldo Alckmin rebate todo o argumento do Dória, dizendo traidor eu não sou. Como depois a matéria da Luciana Verdolin tem lá o lado A e o lado B, dizendo não foi para mim, foi... Mas quem estava argumentando na hora era o candidato por São Paulo, João Dória, ex-prefeito de São Paulo. E aí tem toda uma história dos dois ali, da briga por quem sairia candidato à presidência pelo PSDB. Há uma novela, a gente acompanhou essa novela, né, Joel? E aí a gente tem 2 pontos aqui. Um deles, a decisão do PSDB pela manutenção da neutralidade neste segundo turno. E esse segundo ponto, que aí é quando há um embate entre Alckmin e Dória. Como é que você acompanha esta novela tucana? Em primeiro lugar, reiterando mais uma vez, o PSDB foi o grande perdedor dessas eleições, tá? O PT está enfraquecido, mas ele tem um enclave claro no Nordeste, então ele preserva inclusive a maior bancada de deputados agora, antes das migrações pelo menos, depois talvez mude, mas de eleitos aí a maior bancada de deputados. O PT tá acuado no resto do Brasil, mas mantém um enclave claro. Agora o PSDB, que era a oposição à direita, era quem polarizava a direita com o PT, agora existe uma direita que não tem nada a ver com ele. Então o papel dele aqui no Brasil ficou em xeque. Ele também acreditava que teria vitórias fáceis em São Paulo e em Minas, e as duas estão em jogo agora. E quem está em São Paulo concorrendo, João Dória, é alguém que é contrário e é mal visto e não participa minimamente da história do partido, né? Alguém que é visto por muitas pessoas do partido como alguém que entrou ali para estar destruindo tudo e apenas um projeto muito pessoal de escalada e de poder. Tanto é que chegou como prefeito de São Paulo já naquelas condições que a gente, não sei se lembramos, todo mundo se lembra, mas em 2016, nas prévias para a candidatura a Prefeitura de São Paulo, teve toda uma discussão, teve a acusação de que o Dória teria feito um jogo sujo, daí ganhou a prefeitura de lavada, assim, a população realmente aderiu a ele. Logo em seguida já estava fazendo campanha para presidente do Brasil, né? Foi ver o Círio de Nazaré, foi para Tocantins, recebeu o cidadão honorário. O cara era prefeito de São Paulo, estava viajando, rodando o país aí. Depois ainda, quando viu que não conseguiu, ainda largou a prefeitura para ser o candidato ao governo e deixou um gosto muito amargo na população, né? Então o João Dória é visto por muitos dentro do PSDB como alguém que está ali só por ele, que o partido ali não importa nem um pouco, pelo contrário, ele ataca livremente aí outros membros do partido. Essa, vale ressaltar, esse foi o tom da fala do Alberto Goldman, ex-governador, ao Jornal da Manhã ontem. Que tiveram aquela troca horrorosa dos dois. Os dois já tem também um histórico, e aí que termina com a expulsão do Goldman do PSDB, algo que está bem litigioso, né, Fiuza? Mas enfim, eu só queria pontuar, finalizando então, que eu acho correta a postura do PSDB de se manter neutro nesse segundo turno. Nenhum dos dois ali tem nada a ver com ele. Agora a questão é, o que o PSDB vai apresentar? O que ele será no futuro? Isso está em aberto e essas brigas internas aí, quem sabe, delas emergirá essa resposta. E aí, Fiuza? Pois é, Aros, acho que o PSDB mostra que é um partido errático em campanhas eleitorais. O PSDB é um partido que tem belos serviços prestados em administração pública, né? Aliás, a votação do Alckmin nessa eleição, a pífia votação do Alckmin, é muito pedagógica do que se tornou uma campanha eleitoral no Brasil. Porque pode-se dizer o que se queira, mas é alguém que governou São Paulo várias vezes, né? E há êxitos, né? É difícil, é a locomotiva do país, então assim, isso desapareceu na eleição, né? A gente tem que olhar o quanto a eleição virou também um karaokê, né? Um reality show, sei lá o quê. Agora, dito isso, de fato, os tucanos, eles têm eles têm alguns pudores ou eles têm algumas afetações ideológicas que os atrapalham, né? Então, assim, o Alckmin, em 2006, quando foi ao segundo turno contra o Lula, com boa cotação, chances de ser eleito presidente, o primeiro ato dele no segundo turno foi tirar uma foto com Antony Garotinho, no meu querido Rio de Janeiro. Por quê? Por que eu estou lembrando isso? Porque é um sintoma
de uma preocupação que o PSDB parece ter em afetar ser de centro-esquerda, ser social-democrata e tal, na base Antony Garotinho não representa nada disso, convenhamos, é um candidato fisiológico. Então, acho que o PSDB e na pessoa do Alckmin se atrapalha em eleições, se atrapalha com as mensagens. O Alckmin, eu acho que o Dória tem uma certa razão quando fala sobre a hesitação do PSDB no governo Temer, porque o governo Temer, da maneira como se configurou, era o pós-PT. Havia uma agenda positiva ali. Nós perdemos oportunidades. Né? Quer dizer, a equipe econômica que foi montada é boa, é indubitavelmente boa, internacionalmente reconhecida. O Ilan Goldfein fez um bom trabalho, tem feito, inclusive. E o PSDB não quis se misturar com isso e acho que perdeu uma oportunidade estratégica, porque ali não era o Temer, o vampiro, etc. e tal. Ali era o pós-PT. O Temer era o vice da Dilma. E havia uma equipe para tocar reformas que o PSDB até entrou no governo com ministros, que é o que Dória está falando e tal, mas o Alckmin, por exemplo, quando houve as sabotagens lá do Janot contra o Temer, não sei o que, o Alckmin e o Fernando Henrique preferiram lavar as mãos e até sugerir renúncia do Temer e tal. Ali eu acho que já foi o início de uma estratégia errada que se consumou na eleição, quando o Alckmin renunciou à sua missão de bater no PT e de dizer que ele, governador de São Paulo várias vezes, do Partido da Responsabilidade Fiscal, seria a melhor resposta à década e meia de parasitismo do PT. Vamos fazer ainda um sobrevoo aqui pela política, com a promessa de reduzir o total de 29 para 15 ministérios. O Jair Bolsonaro, que é candidato pelo PSL, já teria pelo menos 9 nomes para a cúpula do governo. Então, atenção para estes nomes, ok? Paulo Guedes, na Fazenda, o general Augusto Heleno para a Defesa, o também general Oswaldo Ferreira nos Transportes, o deputado Onyx Lorenzoni no comando da Casa Civil, o professor Stravos Chantopoulos na Educação, o astronauta Marcos Pontes na Ciência e Tecnologia, o presidente do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata, estaria cotado para o Ministério da Saúde, o ruralista Luiz Antônio Naban Garcia para a Agricultura e Meio Ambiente e o presidente do PSL, Gustavo Bibiano, ou o advogado Antônio Pitombo para a pasta da Justiça. Já Fernando Haddad está resistindo a anunciar nomes para a equipe econômica de um eventual governo petista. Aliás, o Estadão traz hoje uma nota dizendo que não há um encontro, aliás, há um desencontro total no que seria a formatação de uma equipe econômica num governo petista. Como é que vocês avaliam rapidamente, por causa do tempo, esses nomes, hein, Joel? Primeiro ponto, redução de ministérios, que é o que o Bolsonaro está propondo. A princípio faz sentido. Vamos deixar claro, reduzir ministério não economiza muito dinheiro do governo, porque as funções que os ministérios desempenham vão ser desempenhadas, vão continuar sendo feitas, né? O governo vai continuar na cultura, no meio ambiente, tudo o resto. Só vai aglutinar uma autoridade só para menos ministérios. Então, reduzir um pouco o número de autoridades aí é bom, facilita um governo tomar decisões de forma mais fácil, tem que negociar com menos gente, diminui só as moedas de troca, né? Porque mais ministérios significa que o governo pode oferecer mais pequenas moedas de troca para vários agentes aí. Mas, a princípio, do ponto de vista da gestão, me parece correto diminuir, sim, o número de ministérios. Agora, isso tem que ser feito com senso, isso tem que ser feito com responsabilidade para o país. Você colocar o Ministério do Meio Ambiente como um subalterno do Ministério da Agricultura e botar um ruralista aí, o que isso significa do ponto de vista de qualquer responsabilidade, sustentabilidade, preocupação com o futuro do nosso patrimônio ambiental. Existe um pensamento de curto prazo, de um lucro de curto prazo que vai para o bolso de alguns agentes ruralistas, madeireiros ou o que seja, provavelmente terão muito poder num possível governo Bolsonaro, e esse lucro de curto prazo é muito danoso para o Brasil inteiro no longo. Se a gente dá para destruir o meio ambiente agora, ganhar uns trocados e o Brasil perder uma das coisas mais valiosas que ele tem. Isso, o meio ambiente não pode ser chutado para escanteio, como parece que está sendo aqui. E para a gente fechar esse bloco, só a percepção sobre, por exemplo, uma aproximação, e aí eu jogo para os dois novamente, com um nome para a Fazenda mais próximo daquilo que o mercado entende como palatável, sei lá, o economista Marcos Lisboa,
ele faria com que o Haddad conseguisse ganhar estrelinhas, ou seja, ele ganharia pontos com o mercado, porque hoje não há essa sinalização, já que existe uma confusão total no que seria a formatação de uma equipe econômica. Acenar para o mercado faria sentido agora? Eu acho que seria o momento para o Haddad acenar, se ele quiser acenar, né? Porque o Marcos Lisboa, se não me engano, já declarou que não aderiria. Mas eu não sei, eu acho que definidas as eleições e o vencedor, e isso tem que ir sendo preparado agora, durante o segundo turno, é isso. Ou dobra-se a aposta em populismo ou parte para um governo de convergência. E aí, de fato, o Haddad vai ter que mostrar se pretende alguma convergência, e aí o Marcos Lisboa seria realmente uma boa alternativa. A última notícia que eu tive do núcleo econômico do PT era o oposto disso, era o Márcio Postman expulsando o Nelson Barbosa da campanha. Então isso não tem muito a ver com você acenar para o Marcos Lisboa. Não sei se eles vão dar essa guinada ainda. Agora é o momento, né? Se o Haddad quiser, tem que fazer isso agora, essa semana, assim, sem falta. Existem bons economistas que trabalharam pro Lula e que fariam um trabalho de muita responsabilidade econômica. Marcos Lisboa, Ricardo Paes de Barros, que estava com a Marina, um dos criadores do Bolsa Família, o Henrique Meirelles, que foi candidato, é outro também que se mostrou disposto. Agora, será que o PT é capaz de abandonar essa ideologia nefasta, essa tentativa de dobrar a aposta da Dilma, que parece que é o que eles querem fazer, que jogaria o Brasil num buraco, assim? E daí, olha, você pode ter muitas críticas ao Bolsonaro e tudo, mas se o outro lado quer fazer o Brasil passar fome porque ideias tão ruins na economia, também não dá, daí fica muito difícil ver qualquer saída para qualquer lado aí. Então o Haddad vai ter que tomar essa decisão, provavelmente enfrentando uma oposição interna do partido. Né? Mas há uma salvação. Há uma salvação para os dois lados. Não, a salvação é diferente, Joel. A salvação é a seguinte: é a sugestão dos nossos ouvintes para os ministérios. Bolsonaro e Haddad, prestem atenção. Prestem atenção. Atenção, conselheiros dos candidatos. Anotem esses nomes que Paula Carvalho vai dizer agora. Vou ler, né? Pessoal aqui no Twitter, hashtag meu ministério. Vamos lá? Vamos conferir qual que é o primeiro aí que vocês vão colocar. Herbert Richards, não sei se é você, querido, que dublava muitos desenhos, mas de qualquer forma. Hashtag meu ministério. Alguns ministérios já estariam definidos por mim. Fazenda, Marcos Mion, essa claro. Ele colou de mim. Defesa, Tafarel. Tafarel! Né? Faz aí, Vini, como é que é? Sai! Tafarel! Banco Central, Carlos Alberto de Nóbrega. Essa foi maravilhosa. E Meio Ambiente, Capitão Planeta, fechando com o Ministério do Trabalho, administrado por quem? Doutor Pimpolho! Olha lá. Que pessoa afetuosa para esse ministério. Vamos lá. A próxima agora, o Marcos Santos. Ele colocou a gente em vários ministérios, pessoal aqui do programa, então hashtag meu ministério para um eventual governo seria: eu como ministra da magia, obrigada, é esse meu cargo mesmo. Carlos Aros como ministro da ciência, tecnologia e inovação. Vinícius Moura como ministro do esporte. Fiuza como ministro das comunicações e Joel como ministro da fazenda. Beleza, que hein? Tá resolvido, governo hein? faríamos. Ia ser muito Aroso, acho que você tá melhor que o astronauta. Será? Eu ia fazer essa observação também, gostei dessa. E aí a gente também tem aqui o The Retweets, hashtag meu ministério, é o que cortará gastos supérfluos. Atualmente, com tanta tecnologia, dá para quase todos os funcionários trabalharem em modelo home office, online, sem a necessidade de carros, motoristas, viagens e etc. É o Ministério do Enxuga Máquina Gigantesca. E no WhatsApp, Vini? No WhatsApp temos um aí, vamos ver o que ele sugeriu. Ele sugeriu um cara que já foi ministro até, mas agora tá fora, vamos ver? Verdade. Eu sugiro o Meirelles. Ele é uma inovação, representa o novo, não participou de um governo, como da Dilma, Lula não participou de nada. Voltando pra mudar, chama o Meirelles. Meirelles teve um derrame aí, mano? Ô, Paulinha, teve American Music Awards. E aí, qual é o resumo?
temos a toda poderosa Taylor Swift vencendo os 4 prêmios para os quais ela tinha sido indicada. Aí ela somou 23 troféus, querido, e deixou para trás, sabe quem? Whitney Houston. Então agora a Taylorzinha, uma das mulheres mais poderosas do mundo da música lá nos Estados Unidos. Se você quiser conferir todos os vencedores Beleza, hein, do American Music Awards, ela é maravilhosa, né? O que ela quiser comigo, eu Essa quero mulher com ela. manda, querido. Se ela quisesse alguma coisa com você, você já estaria sabendo. Acho que não é o caso. Vai Então, continuar se sem você saber, quiser conferir aí, todos os vencedores, tá lá no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho. É isso, eu quero só fechar o Morning Show reforçando uma informação trazida aqui em primeira mão pelo Rodrigo Viga, de que a junta médica que acompanha Jair Bolsonaro, candidato do PSL, não liberou o Bolsonaro para participar do primeiro debate deste segundo turno. Está marcado já para esta semana e será realizado pela TV Bandeirantes. Os médicos dizem que o Bolsonaro perdeu 15 quilos e ainda tem a saúde fragilizada e está se recuperando bem, mas que ainda há um processo em função das 2 cirurgias às quais ele foi submetido. Já a informação completa lá na capa do site da Jovem Pan, trazida aqui em primeira mão durante este Morning Show pelo Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Quero agradecer Guilherme Fiuza, que esteve conosco hoje aqui no Morning Show. Um abraço, Joel Pinheiro, pra você. Tchau, Paulinha. Tchau, querido. Vini, até. Valeu. A gente mais, volta pessoal. amanhã com mais Morning Show às 10 da manhã. Tchau.